prazer, meu nome é Raquel, eu sou geriatra e sou paliativista. Fico muito lisonjeada de estar na frente de vocês hoje para falar daquilo que eu mais amo e mais estudo nos últimos anos da minha vida, que são os cuidados paliativos. A doutora Marcele é oncologista clínica, né, como a gente já foi apresentada. Então, eu vou começar conversando sobre os cuidados paliativos, tá? Eu vou pedir para vocês me responderem. Bom. Qual é a única certeza que a gente tem na vida? Cada um com a sua crença, mas no final das contas a gente chegou à conclusão que a vida tem um fim, né? Quem é que se sente tranquilo e leve de falar da morte? Menos da metade, eu acho, né? Quem tem medo de morrer? Quem tem medo de sofrer morrendo? Isso não. Se eu desejar cuidados paliativos para vocês, quem se sente feliz? E quem tem medo do que eu estou dizendo? Estranho. Pode repetir? Tá certo. Vocês trabalham com isso, então vocês têm algumas pessoas em final de vida, né, muito próximas a vocês. Ou casos que vocês acompanham, amigos, amores, né? Ou vocês próprios. Quem aqui gostaria de estar passando a situação que eles estão passando da forma como eles estão passando? Quem aqui, quando vê a pessoa em final de vida, como a maioria hoje chega ao final de vida, pensa: se fosse comigo eu não queria dessa forma, eu preferia que fosse de outra. Já passou isso pela cabeça de quase todo mundo, pelas cabecinhas, né? Se eu pergunto para vocês assim, vocês têm alguns meses de vida a partir de agora. Passou na cabeça de vocês várias coisas que vocês gostariam de fazer nesses meses? Não. Passa. E se a gente muda e fala: agora vocês têm algumas horas de vida? Mudou Eu chamaria meu filho e o marido para perto. As prioridades? Chamaria filho e marido para perto. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não está falando só de morte, não. Muito pelo contrário. A gente está falando de vida. Enquanto a gente está vivo, tem vida. Enquanto a gente está vivo, a gente tem escolhas. E quando a gente sabe que eu tenho determinado tempo limitado de vida, pode mudar? Claro que pode. Eu posso sair aqui na rua e acontecer alguma coisa comigo. Mas eu consegui programar o que eu faço com a vida que eu tenho hoje e como, se eu puder escolher, não que eu consiga escolher o que eu quero que aconteça, mas o que eu não quero que aconteça no meu final de vida. E isso é possível com cuidados paliativos. Se a gente chega hoje e fala assim: eu vim falar um curso de gestantes, fica uma coisa mais leve, vocês concordam? É muito normal na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente sabe que o bebê que está ali dentro vai nascer. Se for o primeiro bebê, é uma mãe que nunca teve filho, que não sabe os cuidados básicos. Geralmente passa de vó para mãe, para filho, para irmão. Às vezes a gente faz cursos de gestante para ver como cuidar da criança. E isso tudo para a gente é normal. Ninguém causa estranhamento, né? Falar de um curso de gestante. Mas e se a gente fala de um curso da morte? As carinhas, certo? Que isso? Mas por que a gente acabou de dizer no início da nossa conversa? Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Mas por que a gente não se prepara para a morte? A gente se prepara para o nascimento. A gente se prepara para o momento de ter o neném, de cuidar do neném. Mas a gente não se prepara para o momento da nossa morte.
E por quê? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente tem tanto receio de falar daquilo que a gente tem tanta certeza que vai acontecer com cada um de nós aqui dentro dessa sala? Alguém já parou para pensar nisso? Então, a gente estuda a morte, a gente estuda o morrer, mas a gente estuda a vida que a gente tem hoje. E isso é super importante. Quando a gente fala da rede do combate ao câncer, a gente fala da gente também conviver com o câncer. A maioria dos pacientes aqui no Brasil faz diagnóstico tardio do câncer. Vocês trabalham com isso e vocês sabem disso. Então, quando a gente fala que o nosso papel é a cura, sempre a gente consegue a cura? Não. Não. A prevenção sempre é prevenível? Não. Nem sempre. Nem sempre. Tanto que a gente tem os casos mesmo quem faz prevenção, né? Quantos pacientes a gente tem que fizeram tudo bonitinho, a vida toda prevenção, todo exame periódico, estilo de vida saudável, e mesmo assim tem a doença. Então a gente tem que cuidar nas nossas cabeças para que essas pessoas não se sintam culpadas. Eu tenho muitas pacientes de câncer de mama, por exemplo, que em outubro sofrem, que falam, eu não tenho culpa de não ter tido cura. Quando eu fiz o diagnóstico, a minha doença já estava espalhada, já estava metastática. Não é que eu deixei de prevenir, eu não tenho culpa de estar doente. E isso a gente tem que mudar nas nossas cabeças. A gente aqui tem que buscar a qualidade de vida e o melhor tratamento para os nossos pacientes. E não necessariamente a cura. Porque aí quando a gente não consegue a cura, vem a culpa, a dor, a angústia, porque a cura não veio. E a cura nem sempre é possível. Hoje o que acontece no câncer é que o câncer que matava há 30, 40 anos atrás, hoje virou uma doença crônica, como a diabetes, a pressão alta, o problema de coração. As pessoas vivem com esses problemas, as pessoas vivem com o câncer. Mas muitas vezes elas morrem de outras coisas e não do câncer delas. Então, o nosso foco hoje tem que mudar para a qualidade de vida e não para a cura necessariamente. Porque quando a gente quer muito a cura, a gente está deixando de lado, hoje, na realidade dos números do Brasil, a maioria dos nossos pacientes. Porque nem todos conseguem a cura, tá? Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, vem a morte na nossa cabeça. Lá veio ela falar da morte de novo. Mas não. Quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente quer falar de qualidade de vida. A gente quer falar de como eu posso melhorar a minha vida hoje. Que eu tô aqui, vocês estão aqui, tá todo mundo aqui. Tá? A gente sabe que existe uma evolução natural da doença, uma evolução natural da vida. A gente sabe de todas as etapas que acontecem até a morte. Só que a gente não lida bem com o final. Eu sou pediatra e a gente muitas vezes vê aqueles pacientes com demência avançada, Alzheimer avançado, numa situação precária de vida, numa situação que a gente olha e fala, Deus me livre eu ficar assim. A gente não pensa nisso muitas vezes, que a gente vê esses pacientes assim? Só que a gente desaprendeu a lidar com isso. Quando a gente pensa nas nossas mães e nas nossas avós, como é que era a morte antigamente? Dentro de casa, muitas vezes, com a família em volta, trazendo conforto, paninho gelado, molhando a boquinha, trazendo a comidinha que ele gostava, esperando a morte chegar com naturalidade. Tô certa? Não era assim que a gente morria? O que aconteceu? Por
por que mudou tanto? E hoje a maioria de nós morre dentro de uma UTI, longe das pessoas que a gente ama. Longe do carinho da nossa família e do conforto da nossa casa. O que houve? Alguma vez vocês já se pararam para perguntar por que mudou tanto? O poder da medicina. Quem que preferia morrer sem sofrer na sua caminha do lado das pessoas? Quem prefere morrer numa UTI isolado de todo mundo? Ah, depende, né? Porque também em casa eu não quero sofrer, eu não quero que as pessoas sofram. Mas a gente pode fazer a coisa natural, né? A gente não precisa aumentar esse sofrimento em final de vida também. A gente pode voltar a ver a morte de uma forma mais natural. Ela vai acontecer. E como ela vai acontecer, a gente pode, de certa forma, escolher sim. E a gente vai ver isso. Isso aqui é super importante, gente, quando vocês conversam com os pacientes de vocês. É muito comum o médico que atende a pessoa ali, o cirurgião, o oncologista, o próprio geriatra, que atende aquela pessoa há muitos anos ao longo da doença, chega um momento e fala, não tem mais nada para fazer por você. Vocês já ouviram o paciente falar isso? Vocês já pensaram que desespero é isso? Aquele médico, aquela equipe que cuidou de você durante tantos anos, eu tô viva, eu tô aqui, e aquela pessoa que cuidou de mim fala que não tem mais nada para fazer por mim. Se ele não tem mais nada para fazer por mim, quem vai fazer alguma coisa por mim então? Eu tô aqui, eu tô viva e tô sofrendo de ouvir isso. Então, sempre tem o que fazer. E isso são cuidados paliativos. A gente sempre tem o que fazer até depois que a pessoa morre. Por que depois? Quem fica? Quem fica depois? Os cuidadores, os familiares, filhos, maridos, pais, mães. Eles ficaram. Então eu tenho que continuar cuidando deles e ver como é que está a vida deles sem a pessoa que foi embora. Então isso é super importante. Os cuidados paliativos começam no momento do diagnóstico da doença e vai até depois da morte. E a gente sempre tem o que fazer pelos nossos pacientes. A gente dá o melhor da vida enquanto tem vida. Essa paciente é uma paciente minha, é uma paciente que ela escolheu parar a quimioterapia porque ela entendeu que ela ia virar um anjinho no céu. E ela não queria virar um anjinho no céu longe das irmãs, longe da família dela. E ela pediu para ir para casa. E aí, do ponto de vista da quimioterapia que ela fazia, o oncologista me falou, eu realmente não tenho mais o que fazer da parte oncológica. Deixa ela ir para casa. E a gente viabilizou dessa criança ir para casa. E ela passou os últimos dias da vida dela sem dor, porque a gente continuava cuidando dela. Porque sempre tem o que fazer. Então a gente continuou cuidando dessa criança, ela foi para casa e ela faleceu em casa do lado das pessoas que ela escolheu. Nós médicos, quando a gente se forma, o nosso juramento é esse aí. É a arte de curar. Então o que passa pela minha cabeça de médica quando eu não consigo curar? É um fracasso. Concorda? Impotência. Isso é o que passa na minha cabeça quando eu não consigo a cura. Porque eu fui treinada 6 anos de faculdade, mais 5 anos de residência para curar. E quando eu não curo, eu estou impotente, eu estou fracassada. E aquilo me angustia. E é por isso que a gente vê muitos dos nossos colegas médicos hoje não conseguindo oferecer para o paciente cuidado de conforto e qualidade de vida quando a doença dele não tem cura. E que é a maioria dos pacientes que vocês lidam. A maioria das pessoas de quem vocês cuidam está nesse estágio. E aí a gente não sabe o que fazer. A gente se sente impotente. A gente tem que, na verdade, assegurar o conforto. A gente tem que aliviar o sofrimento. Esse é o nosso papel. E isso é cuidar
E isso é ser médico, e isso é ser voluntário, e isso é ser equipe, e isso é ser cuidador. A gente tem que cuidar independente do estágio da doença dos nossos pacientes. E é o que hoje a gente não permite ao paciente. O paciente chega num nível que ele não tem a cura, muitas vezes ele se sente abandonado. Ele se sente fim de linha, acabou ali, né? Essa aqui é a precursora dos cuidados paliativos. Ela fala que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Vocês concordam com essa frase? Sim. O sofrimento, ele existe, mas ele fica intolerável se ninguém cuida dele. E a gente está a cuidar do sofrimento também. A gente faremos tudo o que for possível, não só para que você morra em paz, mas também para que você viva até o último instante da sua vida. Alguma coisa absurda nisso? Choca, magoa? Não, né? Isso são cuidados paliativos. Nunca a medicina avançou tanto no diagnóstico e no tratamento, e nunca o ser humano doente foi tão mal atendido. Perfeito. O que é isso? É o que a gente está conversando. A gente evoluiu tanto na tecnologia médica que hoje, a verdade, a gente não sabe a hora de parar. A verdade é que hoje a gente prioriza números, resultados, prolongar a vida a qualquer custo. Hoje a gente não para e pergunta para o nosso paciente: tá valendo a pena? O que você quer? Como é que está sendo para você? O que falta para você estar mais feliz? O que falta para você estar mais confortável? Quantas vezes vocês que lidam com isso todo dia veem médicos abordando o paciente dessa forma? É comum? Não. Não é comum. E vocês concordam que isso aumenta muito o sofrimento dos pacientes? Eu não preciso deixar de tratar. Eu tenho a oncologista do meu lado, eu tenho o cirurgião do meu lado, o endócrino do meu lado, eu tenho todos os outros especialistas junto. Ninguém está desistindo de tratar. Mas eu estou tratando a pessoa que está ali. Eu não estou tratando o câncer. O câncer faz parte de uma pessoa. Aquela pessoa é o amor de alguém. E eu preciso entender isso quando eu trato dessa pessoa. Tá? Então, assim, eu preciso valorizar a história daquela pessoa, as preferências daquela pessoa. Quando eu perguntei aqui para vocês, quem tem medo de sofrer quando for morrer, basicamente todas vocês levantaram a mão. E eu afirmo que pelo menos alguma de vocês aqui tem grande chance de passar o final da vida de vocês na mão de uma de nós duas. Porque a gente trabalha nos principais hospitais do estado. E aí por que na hora que eu estou aqui, eu pergunto isso? Na hora que vocês estão na beira do meu leito de UTI, eu não pergunto. Na hora que vocês estão no consultório da doutora Marcele fazendo um diagnóstico de câncer, a gente não pergunta. Por quê? Porque a gente não está treinado a pensar em cuidados paliativos. E isso é muito importante vir de vocês. É muito importante vocês trazerem para as pacientes de vocês. Peçam cuidados paliativos. Desde outubro do ano passado é obrigado o SUS fornecer cuidados paliativos para todos os pacientes do âmbito do SUS. Então, tragam isso à tona para pacientes de vocês, tá? E aqui, ó, olha onde está o Brasil em qualidade de morte. 42º lugar. A imagem é muito pequena, é ruim de ver. Mas acima a gente tem Argentina, África do Sul, Uganda, Cuba. Então, vocês concordam que isso não significa que é porque somos um país pobre? Tem países muito mais pobres do que a gente, com uma qualidade de vida, de morte muito melhor do que a nossa. Por quê? Por que a gente deixa as pessoas morrerem tão mal nas nossas mãos? A gente tem tecnologia, a gente tem bons médicos, bons hospitais, voluntárias lindas, redes organizadas, a gente tem tudo. E por que os nossos pacientes morrem tão mal?
vem os cuidados paliativos. A gente tem uma Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a nossa sociedade, que define o alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e pelos seus familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto ela durar. Esses são alguns dos princípios dos cuidados paliativos que finalmente começam a ser reconhecidos em toda a sociedade brasileira. O fato de vocês terem convidado a gente hoje para estar aqui falando de cuidados paliativos já é uma mudança de paradigma. A gente já compreende que vocês já estão com essa angústia do eu posso oferecer alguma coisa a mais. E esse a mais são os cuidados paliativos também. Então, os cuidados paliativos têm uma esfera do cuidado. Eu cuido da parte emocional. Eu cuido do paciente ter uma consciência da finitude dele. Eu não tenho direito de enganar o meu paciente ou de não falar com ele sobre isso. Quando que a gente faz um diagnóstico de câncer e aí a pessoa não pergunta quanto tempo de vida eu tenho? Alguém já viu paciente que não, de alguma forma não se pergunte isso? Por que as pessoas querem saber? E aí quando as pessoas fazem essa pergunta, o que a gente faz? Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre isso, o tratamento é esse. A gente não dá a oportunidade de falar com os nossos pacientes, respondendo abertamente para eles. Claro, a medicina não é matemática, a gente não tem ali o 2 mais 2 são 4. Mas se eu puder falar para o meu paciente, olha, o seu câncer, ele tem um índice de cura muito grande. Ou olha, o seu câncer, ele já está metastático, mas a gente tem cuidado paliativo muito bom para você ter uma sobrevida média de 2 anos, 1 ano, 6 meses. Lá no início, quando eu perguntei para vocês, se vocês tiverem meses de vida, o que vocês fazem? Vocês pensaram em algumas coisas. Quando eu reduzi isso para algumas horas, vocês priorizaram outras. Então, se eu dou oportunidade para o meu paciente de falar, tem uma chance sim, de no próximo ano você não estar respondendo por si, por exemplo, de estar muito debilitado, do seu câncer estar muito avançado, ou de você não estar aqui, eu estou dando a oportunidade desse paciente escolher o que ele quer fazer com a vida que ele tem agora. Concordo? Isso é uma obrigação nossa. Ops, passei. Social. Lembrar que a gente tem que cuidar do paciente e da família. Todo mundo que está em volta desse paciente está sofrendo também. O físico, controle de sintomas. Muitas vezes eu recebo paciente de outros colegas, inclusive de oncologista, paciente que está fazendo tratamento com finalidade curativa, mas esse paciente está passando muito mal. Ele sofre muito com a quimioterapia, ele está com dor por causa da radioterapia, ele vomita muito, perdendo muito peso por causa da quimioterapia. É um mundo normal para todos nós aqui, mas essas pessoas não têm muitas vezes o atendimento de sintoma, do que ela está sentindo. Não, isso é da quimioterapia mesmo. Vai lá na clínica, vai no hospital, no pronto-socorro, toma um remedinho, fica tudo bem. E ninguém parou para pensar que essa dor pode ser uma dor de fundo emocional, uma dor de alma, uma dor de essência junto, uma dor de medo. Todos eles têm, e a gente não aborda isso no pronto-socorro. A gente vai abordar isso com calma, a gente vai acompanhar esse paciente junto com o oncologista dele desde o início. E o espiritual. É importante a gente pensar que aquele paciente tem uma essência. Essa essência é a espiritualidade dele. Então, alívio de sintomas. Eu afirmo a vida e considero a morte como um processo natural. Eu não acelero e nem adio a morte. Quem aqui nunca ouviu falar? Eutanásia é crime. Cuidados paliativos, vai lá, vai desligar tudo e vai matar o paciente. Tem muita gente que tem esse receio. Tem muita gente que acha que o paliativista vai lá para acelerar a morte daquele paciente. Esse paciente não tem mais jeito, chama cuidados paliativos. Vai lá desligar tudo para ele morrer logo. Isso não é verdade. Isso nunca foi cuidado paliativo. A gente integra, então, o lado psicológico e espiritual ao cuidado que a gente já está acostumado.
Toda a parte tecnológica da medicina continua sendo oferecida para esses pacientes. Só que a gente soma isso, cuidados de sintomas espirituais, emocionais, a gente vai ver o global desse paciente. Então a gente oferece um sistema de suporte para que ele viva muito ativamente. Esse paciente tem que viver bem enquanto está fazendo o tratamento e não ficar contando quanto tempo de vida ele tem, porque esse não é o objetivo da gente estar vivo. A gente está vivo para curtir a nossa vida, aproveitar enquanto a gente está aqui. E deve ser iniciado o mais precocemente possível, tá? Então a gente trata a dor física, emocional e existencial do nosso paciente. Quantos pacientes nossos falam, por quê? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Eu estou sendo punida. Por quê? O que eu fiz? Quantas vezes vocês escutam isso? Quantas vezes vocês já viram um médico do paciente de vocês perguntar sobre isso? Quantas vezes vocês já viram um médico do paciente de vocês perguntar qual é a sua religião? Nunca. Em que você acredita? Nunca. Nunca, né? E por quê? Eu estou cuidando de um paciente que tem a crença dele. Ele tem a religião dele. Quando eu perguntei aqui qual a única certeza da vida, eu vi que temos católicos, temos espíritas, temos budistas, de acordo com a resposta de cada uma que vocês deu aqui com relação à morte. É a morte, é uma passagem, é uma ida, enfim, depende da religião. E isso eu, como médico, eu tenho que saber para respeitar o que o meu paciente está sentindo. Vocês concordam que eu diminuo muito o sofrimento se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma religião, que ele tem um líder espiritual, um pastor, um padre, alguém que ele ama muito, que ele confiou a vida dele muito. Se eu chegar dentro da minha UTI e falar, qual é a sua religião? É tal. Quem é o seu líder espiritual? É o fulano. Você quer que ele venha aqui te dar um beijo? Você quer que ele venha aqui orar, rezar por você? Quero. Então, assim, se eu permito para o meu paciente o contato com a religião dele, com as respostas de espiritualidade dele, eu diminuo o sofrimento. Aquele meu paciente que fica assim, eu sei, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa, esse paciente está num sofrimento enorme. Às vezes você chama alguém da comunidade espiritual dele que vai lá e consegue resolver. Eu não vou conseguir resolver isso com remédio. Eu não vou diminuir o sofrimento espiritual dessa pessoa com remédio. Então, quando eu falo de espiritualidade, gente, a religião, ela está dentro da espiritualidade. Ela é um potinho ali dentro. A religião é aquilo que a pessoa, o lugar que ela frequenta com o líder espiritual, as pessoas que estão junto, isso é uma religião. A espiritualidade é algo maior. É o que a pessoa acredita da essência dela. A espiritualidade, quando vocês pediram aqui, ó, para todo mundo rezar o Pai Nosso, eu tenho certeza que nem todo mundo aqui é católico, mas todo mundo aqui tem uma espiritualidade, todo mundo aqui acredita que aquele momento foi um momento bom, de boas energias, desejando bem, desejando coisas boas, independente da minha religião, certo? Tem coisa que não agride ninguém. Pode ser que a minha religião específica não reze o Pai Nosso. Mas eu me sinto bem aqui com vocês fazendo essa roda do Pai Nosso. Isso é uma espiritualidade. São coisas boas que eu desejo para mim e para os outros. Tá? E isso a gente tem que respeitar dos nossos pacientes. Então, cuidado. Não são cuidados paliativos. Abandonar meu paciente. Acelerar a morte, que é a eutanásia. Fazer remédio para matar o paciente é proibido no Brasil. Tem lugares do mundo que é permitido. Tem lugares do mundo que existe o suicídio assistido, que a gente volta e meia ouve falar na mídia, né? O paciente vai, faz uma medicação para acelerar a morte dele. No Brasil a gente não faz isso. Isso não são cuidados paliativos aqui, tá? Então não tenham medo, que paliativo não é para matar ninguém, acelerar a morte de ninguém. É respeitar o tempo da vida e da morte da pessoa. Não dar tratamento, só esperar morrer, só tratar com bom senso. Não.
Paliativo tem medicina baseada em evidência. A gente tem muito estudo, a gente também faz tudo que os outros especialistas fazem. A gente está junto com eles. A gente está junto com o oncologista, a gente está junto com os outros médicos oferecendo tudo que aquele paciente merece para ter um tratamento digno e uma vida de qualidade, tá? E não ter mais nada para fazer. Se alguém falar isso para vocês, sai correndo. Não é paliativo, não é alguém que mereça estar cuidando da vida de vocês. Eu não tenho mais nada para fazer, então quem vai ter, né? Se você que está cuidando de mim diz que não tem mais nada para fazer, quem vai fazer alguma coisa por mim, então? Isso não pode, a gente não pode pensar dessa forma. Vamos ajudar os nossos pacientes, sempre temos coisa para fazer. A pessoa está viva, tá? Então, hoje, o que é proibido aqui no Brasil? Ajudar a morrer, que é a eutanásia, não posso fazer nada para acelerar a morte desse paciente. Mas também é proibido a distanásia. O que é a distanásia? É o que a gente faz hoje. Eu prolongo a vida do meu paciente a qualquer custo, porque eu não quero que ele morra no meu plantão. Eu não quero que ele morra na minha mão. Eu quero testar mais uma droga nova que surgiu e tal. Eu sei que não tem evidência, mas eu quero fazer. Porque eu quero que esse paciente sinta que eu não estou desistindo dele. Eu tenho outras maneiras de fazer o paciente entender isso, gente. Eu tenho outras maneiras de fazer esse paciente entender que eu não tenho mais quimioterapia para ele, que ele não pode mais fazer cirurgia, mas eu tenho muito o que fazer por ele ainda, tá? Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Então, cuidados paliativos não é nenhuma dessas duas abordagens. Família, lembrar, cuidados paliativos, a gente tem que envolver a família, a gente tem que cuidar da família. Permitir ao paciente que a família que ele quer esteja perto. Lembrar que cachorro, gato, papagaio, os pets cada vez mais são importantes na vida das nossas pessoas hoje. E eu permitir, por exemplo, como a gente faz no CEPOM, que o cachorro vá lá conversar com a pessoa, se despedir dela, ou ir lá enquanto ela está passando muito mal, o fato dela brincar ali com o cachorro, minutinhos que sejam, ela alivia a dor, ela alivia o vômito, ela alivia a tristeza. Às vezes, paciente que não quer conversar com ninguém, que está muito triste, muito revoltado, muito irritado, conversa com um animal de estimação. Vocês já viram isso? Então, por que a gente não pode permitir essas visitas? Por que a gente não pode estimular a presença dessa família de 4 patas na vida dos nossos pacientes que gostam, né? A gente prioriza a qualidade de vida sempre. Então, eu tenho um paciente com Parkinson, que é aquela doença que treme a mão, né? Que deixou de sair com a família porque ele tem vergonha no restaurante de comer e jogar